Certo, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre análise de classe latente. Então, dentro dessas coisas que a gente estava conversando, é, é, nós falamos de alguma coisa de modelagem latente já, né? Que era aquelas coisas de análise exploratória fatorial e análise confirmatória fatorial. Essas análises são todas dessa família que a gente já tem falado de equações estruturais, onde a gente faz uma estrutura, né, de variáveis que estão informando outras variáveis, enfim. E essas últimas duas que a gente falou, de classe latente, desculpa, de análise exploratória fatorial e confirmatória fatorial, elas estimam algo que é latente, que a gente não consegue observar, através de indicadores. Mas isso para a gente ver, para conseguir estimar, por exemplo, um traço na população. Então, a gente não consegue medir inteligência diretamente. A gente não consegue medir há um pouco mais de 100 anos atrás, a gente não conseguia medir nem temperatura diretamente, né? Temperatura era uma coisa abstrata, ninguém conseguia medir até que inventaram o termômetro. Pronto, mediram, né? Esse é um indicador que a gente tem de temperatura, o termômetro. Embora a gente não consiga ver a temperatura, a gente não toque na temperatura, mas a gente consegue acessar ela através de um aparelho como o termômetro. E cada um tem a sua sensação subjetiva de temperatura. Temos que, mesmo 30 graus, sente muito quente ou menos quente, enfim, tem toda aquela confusão. Então, apesar de todo mundo ter uma sensação subjetiva da temperatura, existe uma medida objetiva para ela. Em sintoma mental, em psiquiatria, em saúde mental, enfim, a gente tem essas nossas, por enquanto, né, as nossas escalas sintomáticas. E a gente consegue extrair como esse nível de sintoma está na população, né? QI é a mesma coisa, a gente não consegue observar o QI diretamente, então a gente extrai da população através de testagens, enfim, quem acerta mais, acerta menos, e a gente coloca isso numa estima, né, que existe um fator por trás, e esse fator faz com que esses itens variem juntos. Então a gente faz uma medida contínua disso. Hoje a gente vai ver uma coisa um pouco diferente. Em vez de ser um fator latente, ou seja, algo que é um fator a gente entende como um traço, né, uma medida contínua, ou mais ou menos contínua, enfim, que informa uma série de itens categóricos variarem, a gente não vai estimar um fator latente, a gente vai estimar uma classe latente. Então, existem classes, a ideia é essa, né? Existem classes que eu não consigo observar, mas que elas são informadas pelos meus indicadores. Por exemplo, a mesma escala sintomática que a gente estava usando, a DAS. Tá? Tem alguns pressupostos da classe latente que os itens não deveriam ter mais independência local e tal, né? Mas essas análises de classe latente, especialmente o pacote que eu vou falar hoje, ele é desenvolvido para análises categóricas. Então eu não posso usar valores negativos ou contínuos, enfim, até contínuo alguma coisa pode, mas é para esses indicadores categoriais, né? Como as nossas escalas sintomáticas, pouco, muito, né? Com esses valores ordinais categóricos, esse pacote ele serve para estimar classes que indiquem, por exemplo, se existem classes que fazem marcar mais pontos numa escala, ou mais pontos na outra, ou na média de pontos, enfim. Então, em vez de a gente falar sobre fatores latentes hoje, a gente vai falar sobre classes latentes. Então, existem classes, categorias, que uma e outra faz com que eu endosse mais ou menos itens, por exemplo. Deu para entender a diferença ou ficou muito confuso? Eu não entendi. Marina? Tá, qual É, parte que tu não entendeu? tipo assim, eu entendo bem que é. Bem, né? Entendo razoavelmente que é um fator latente. Aí, a classe Tá. parece uma coisa maior que o fator? A classe, por exemplo, assim, a classe latente é como se eu tivesse. O fator latente, eu posso ter um modelo de fator latente, por exemplo, com vários fatores, né? Um fator de depressão, um fator de ansiedade, por exemplo, que a gente estava vendo. A classe latente vai indicar se eu tenho uma classe, por exemplo, com muitos sintomas e uma classe com poucos sintomas. Então, vai dizer, por exemplo, se eu tenho pessoas doentes ou sadias, ou pessoas. Ele vai agrupar, é uma forma de classificação. Tá? É uma forma. Tem alguns algoritmos de machine learning também que usam classe latente. Então, é uma forma de classificação. Em vez de eu estimar um fator contínuo, né, e eu atribuir a toda a população um nível, cada sujeito está num nível de QI, por exemplo, ou num nível sintomático, eu vou atribuir quais sujeitos estão num nível muito ruim
mais ou menos ou muito bom, tá? Então ele vai é uma forma de classificar pessoas, uma forma de categoria. Eu não vou dar uma dimensionalidade para as pessoas, eu não vou dizer, ah, eu tenho 3 scores Z de QI, eu tenho 0 scores Z de QI, eu tenho 100 pontos de QI, eu tenho 115. Eu não vai dizer isso. Ele vai dizer quem é muito inteligente, quem é mais ou menos, quem é burro, entendeu? A classe Tá, latente vai te dar entendi. uma classe, vai te dar uma categoria. Tá? Ele vai dizer se tu é azul, verde, vermelho, entendeu? Não necessariamente a categoria vai ser uma categoria ordinal. Às vezes vai, nesse caso que a gente vai ver hoje vai ser, né? Mas para o nosso propósito em psicometria, normalmente a gente usa a classe latente para estimar esses grupos, essa categoria de pessoas. Então, em vez de, por exemplo, assim, eu estou fazendo um estudo lá e tal, eu posso fazer artificialmente, pegar todo mundo que pontua 4 na DAS aqui, por exemplo, né, ou mais que 2, vamos dizer, e digo que isso é uma categoria de pessoa. Eu posso fazer isso de maneira bem artificial, né? Por exemplo, a DAS aqui, essa escala, vocês estão vendo aqui, né? De 1 a 21 itens, ela vai de 1 a 4, né? Não se aplica a mim ou se aplica totalmente a mim. Então, eu posso pegar um ponto de corte arbitrário. Quem faz 2 ou mais, eu digo que tem muito sintoma, e quem faz menos, eu digo que tem pouco sintoma, e pronto, criei minhas 2 classes. Mas isso é uma maneira artificial, eu não sei se isso acontece de verdade nos dados, né? E a LCA é uma maneira computacional de eu ver se existem esses grupos na natureza, ver se existem esses grupos no meu banco de dados. Deu para entender? Agora deu para entender bem. Isso, então é uma forma de computar se existem na natureza, no meu banco de dados, grupos de pessoas, conforme os meus indicadores aqui, que no caso eu vou usar a DAS. Tá? Então, em vez de eu fazer uma forma artificial, eu faço isso de uma forma, eu faço isso de uma forma empírica, eu computo, né? Eu vejo se existem esses grupos ou não. Pode ser que não existam, né? Pode ser que exista mais de um. Enfim. Então, aqui, para isso, eu vou usar esse pacote aqui, tá? O POLCA, Latent Class Analysis. Então, eu vou importar meu banco de dados lá de novo, aquele da DAS 21 que vocês têm. Eu estou filtrando só para ser os Estados Unidos, que era uma das maiores amostras que tinham ali no banco, só para não ter muita variabilidade nessa escala sintomática, para ficar mais rápido, ficar menos gente, né? Aqui eu estou filtrando para homens e mulheres, tirando uma classe de voto que era 0, que era esquisita, education 0 também, filtrando para idade, né? Todos que são diferentes, tem um valor que é 117 anos, é muito idoso, eu tirei isso aqui, e todo mundo que é acima de 18 anos, acima ou igual. Então, eu só peguei adultos, tá? Então, e aqui eu estou declarando a minha variável DAS como ordinal. Então, ficou um banco de 5.017 sujeitos, tá? Então, aqui os meus variáveis, tá. Então, a primeira coisa que eu faço nesse pacote para estimar a classe latente é fazer uma fórmula, um pouco diferente do Lavan que a gente vinha falando, né? Então, eu vou criar um objeto, que é a minha fórmula da DAS, que vai conter, então, with o meu banco de dados, e aqui eu vou combinar todas as variáveis da DAS. E aqui eu já coloquei por ordem, tá? Essas 7 primeiras aqui são teoricamente da ansiedade, aqui são da depressão e aqui teoricamente do estresse, tá? Então esse regredido em 1 aqui. Isso aqui é a fórmula, é assim sempre, tá? Para fazer a LCA. Eu posso fazer a classe dependendo de outras coisas, por exemplo, covariáveis e tal. Daí eu vou adicionar covariáveis aqui. Por exemplo, classes de sintomas dentro de um nível de educação, por exemplo, né? Dependendo de outro nível de educação. Mas aqui eu não quero fazer isso. Aqui eu quero ver só como, quando eu coloco esse regredido em 1, eu vejo essencialmente só quais os grupos sintomáticos que variam entre os indicadores de sintoma, que são os itens, quais grupos existem no meu banco de dados, tá? Então eu vou estimar quantos grupos sintomáticos, diferentes níveis de questões da DAS por domínio, né? Porque eu tenho ansiedade, que eu tenho depressão e tal. Ou se não faz sentido essa história de domínio, né? Que a gente estava vendo de outra forma de analisar na CFA. Então, aqui é a minha fórmula básica. Tudo certo até aqui? Certo? Sim. Marina disse que está certo. Tá, então tá. A Marina ia que eu mais falo. Tá, então aqui eu vou rodar o primeiro modelo que diria, assim, é um modelo log linear de
de independência. Ele basicamente vai me dizer, eu vou modelar só para uma classe. Então, mas aqui eu vou rodar 6 modelos, tá? Cada modelo com uma classe a mais. Então, eu vou comparar esses modelos. É assim que faz na nossa LCA. Diferente daquela exploratória, né, que a gente já tenta estratificar quantos fatores tem. Na LCA, eu vou estimando classe por classe. Tá? E vou vendo como é que ela melhora o fit dela, como que o modelo explica. Então, essa fórmula da LCA, essa função, ela vai pegar a minha fórmula, que são todos os itens da DAS, né? Vou usar esse banco de dados que já está ali e vou estimar o número de classes, por exemplo, 2, 3, 4, 5. E eu vou comparar os fits, ou seja, isso aqui vai me fixar um modelo com 2 classes, esse vai me fixar um modelo com 3, com 4, e depois eu vou comparar qual modelo que melhor explica os dados, tá? Através do Eigenvalue. O Eigenvalue é aquele valor que a gente já conversou, né? Pensem naquele espremedor de suco de laranja, né? Eu coloco minhas laranjas lá, meus itens, e ele dá uma espremida, né? Que é o primeiro Eigenvalue. Assim, o Eigenvalue, se tem um Eigenvalue muito grande, depois na próxima iteração ele baixa. A maior parte do suco eu tirei naquele primeiro. Só que aqui, na minha LCA, o Eigenvalue que vai me resultar é um valor de 0 a 1, onde acima de 0,8 eu já considero um Eigenvalue bom, assim, tá? Mais perto de 1, melhor. Que é um modelo que explica quase toda a variabilidade dos dados em 2 classes, 3 classes, 4 classes. Então, ele vai me dizer que quantas classes eu preciso para explicar a maior parte das variabilidades desses dados aqui, tá? Assim, grossíssimo modo é Maurício, isso. eu não entendi uma Oi. coisa. Tipo, a escala que a gente tá usando só tem 4 níveis. Isso não tem nada. Tipo, daí eu pensei, no máximo, não tem nada a ver pensar o número de níveis que a gente tá separando agora? Como assim? Tipo assim, ó, lá a gente só tem, tu pode marcar 1, 2, 3 ou 4. Isso não tem nada a ver comigo. Só que Isso. isso não tem nada a ver, então, com o que a gente vai separar agora, tipo, as classes, tipo, pessoas muito doentes, pessoas mais ou meninhos, mais ou menos, e muito... Não, é o que ele vai fazer aqui no POLCA, né? Ele vai pegar todos esses itens e vai ver se existe um grupo, por exemplo, que marca mais 1 em alguns itens, mais 4 em outros itens, ou é um grupo que marca 4 em tudo, outro grupo que marca 1 em tudo. Ele vai começar a ver como que são essas combinações de grupo. Pode ser que tenha um grupo na natureza que seja muito deprimido e pouco ansioso. Então, ele vai marcar um monte de 4 nesses itens e um monte de 1 nesses itens aqui. Pode ser que exista esse grupo. Pode ser que exista um grupo muito ansioso, muito deprimido e muito estressado. Pode ser que exista um grupo relax, que tenha tudo isso aqui baixo. Pode ser que tenha um grupo que tenha isso alto e isso aqui baixo, entendeu, Marina? Então, Tá, agora que eu me liguei. ele vai pegar, Sim. ele vai computar dessa forma, né? E ele vai ver quantos grupos eu preciso para explicar a variabilidade desses dados. Pode ser que esses grupos não existam, né? Pode ser que exista só um grupo muito ansioso e o resto seja tudo muito tranquilo. Não sei, vai que essa amostra é viciada, né? Não sei. Então pode ser que esses grupos que teoricamente fazem sentido para mim, pode ser que não existam na natureza. Então não faz sentido. Então eu posso artificialmente pegar toda essa escala e botar assim, não, toda a escala, quem é mais que 2 é sintomático e pronto. Pode ser que isso não seja verdade, né? Então o POLCA vai ver se isso é verdade na natureza, vai ver como que naturalmente esses grupos se agregam, né? Conforme vou aumentando a quantidade de grupos. Então esse aqui que eu vou analisar agora, né? Tá, então, tipo, a gente tem a depressão, a ansiedade, o estresse, e dentro de Uhum, cada um desses eu posso marcar para cada uma das perguntas de 1 a 4. Mas tem vários isso. jeitos que eu posso agregar as pessoas para fazer grupos. Tipo isso? Exatamente. Pode ter vários jeitos que eu posso fazer isso artificialmente, né? Só que aqui eu estou fazendo isso de uma maneira automática. Estou fazendo isso de uma maneira empírica. Esse algoritmo vai fazer isso para mim, vai ver se essa classe que tu está falando, por exemplo, né, Marina, por exemplo, assim, tu acha que existe uma classe de gente que é muito ansiosa, mas não é deprimida. Eu acho que existe isso. Pode ser, beleza? Ou pode achar que tem gente que não é ansiosa, mas é muito deprimida. Então é uma outra classe de gente. Aqui, nessa função, ele vai automaticamente avaliar isso para mim. Ver se existe isso. Ver se existem classes, primeira coisa, né? Que é o diferente de 1 aqui, que é o 2, 3, ver se existem classes e como que elas são. Entendeu? Tá, De uma entendi. maneira através dos dados. Eu não preciso artificialmente criar essa classe.
né? Ele vai ver isso aqui para mim. E no final de tudo, ele vai atribuir para cada indivíduo qual a maior probabilidade de classe que ele deve estar. Isso que é o mais legal, né? Então, por exemplo, para uma escala dessas, eu posso ver na minha população quais, eu imagino, né, que vai ter um grupo aqui que seja altamente sintomático. Pode ser que esse grupo seja o grupo doente, né? Então, na minha computação aqui vai estimar para cada indivíduo da meu banco de dados quais pessoas têm maior probabilidade de estarem nesse grupo altamente sintomático e a outra na baixa, vamos dizer, né? Ou na mais ou menos, enfim. E eu posso fazer várias coisas com esse dado. Eu posso trabalhar uma regressão para predizer pessoas que estão doentes, eu posso fazer, enfim, infinitas coisas, né? Que fatores estão associados a quem está mais doente, educação, não sei o que, tá. Então eu vou fazer tudo isso através de uma classe empiricamente estimada. Deu para entender? Em vez de ser artificialmente, em vez de eu ir lá e dividir esse banco com as minhas mãos, assim, entendeu? Entendi. Tá. Então, voltando aqui na fórmula, né? Então, aqui eu estou criando vários objetos. Cada objeto aqui é uma latent class 1, latent class 2. Então, aqui são vários objetos que eu vou ter uma, duas, três, quatro, até 6 classes. Então, a fórmula, o número de classes aqui. Aqui eu não estou removendo o missing, porque esse banco não tem missing. O número de vezes que eu vou repetir a regressão no algoritmo que eu botei para 10, pode ser 1, pode ser 30, pode ser um monte. Então, ele vai pegar aqui, ele vai rodar isso aqui 10 vezes, para ver vai ver qual modelo dessa regressão por exemplo, de 4 classes melhor explica. Ele vai pegar aqui melhor explica dentro desses 10 e vai usar. Tá? Então, é uma forma de fazer uma espécie de bootstrapping, assim, né? Ele vai repetir o modelo dentro da própria regressão. Aqui eu botei para ele me gerar um gráfico, que eu vou mostrar para depois, e o número de interações até chegar na melhor fórmula 3.000. Tá? Isso aqui demora um pouquinho para rodar, então eu já rodei aqui. Está aqui no meu ambiente, tá? Vocês notaram aqui. Está aqui a minha fórmula e está aqui as minhas regressões de POLCA. Dentro de cada uma tem coisas, tá? Isso aqui é dentro de um objeto de regressão de R, por exemplo, a nossa função POLCA de classe latente, ele tem muita coisa. Tem as probabilidades estatísticas, tem valor posterior, tem standard error, tem coeficientes, tem um monte de coisa que eu vou usar, tá? Tem os fits do modelo, especialmente. Então, eu vou usar todos esses fits de modelo aqui, o AIC, BIC e tal, numa outra coisa que eu vou mostrar depois para vocês, tá? Que eu automatizei. Então, ele vai ter tudo isso aqui, todos esses objetos dentro do objeto, tá? Então, eu vou para extrair os valores. Isso aqui são valores de fit, AIC, BIC e tal. O Q quadrado, tá? Então, os likelihoods, tudo isso aqui eu vou usar depois. Então, eu rodei tudo isso. Tá? Isso está meio complicado, mas já vai ficar claro. Então, eu vou rodar aqui uma série de coisas que está aqui dentro. Ó. Por exemplo, o log likelihood, os graus de liberdade. Né? Então, eu vou pegar o meu objeto aqui, o 1, e dentro dele eu boto esse cifrão. Tá? Esse cifrão, quando eu boto um cifrão do lado de um objeto que eu gerei, ele vai me trazer tudo que tem dentro daquele cifrão. Ó. E eu quero aqui esse residual degrees of freedom, tá? Então, os grau de liberdade residual. Então, tudo isso eu quero porque eu quero automatizar uma tabela para vocês, tá? Então, os valores de IC, likelihood, blá, blá, blá. Então, tudo isso são objetos, são coisas que estão dentro desse objeto, tá? São índices de fit. Então, eu quero fazer uma tabela bonitinha. Então, eu vou gerar um objeto chamado resultados para cada modelo. E aí, cada modelo eu vou botar os log likelihoods, os graus de liberdade, o BIC, vou calcular outras coisas aqui também. E aqui eu vou gerar minha tabela de resultados. Aqui eu estou gerando uma função de entropia para calcular aquela coisa que eu falei para vocês que é entropia. Quanto maior, significa que melhor é o meu modelo. E aqui eu vou calcular a entropia para cada modelo, dos 6 modelos. E aqui eu vou gerar uma coluna que vai ser os valores que eu vou ter na minha tabela. Isso aqui é só para a gente ver o resultado, tá? Isso aqui não é importante para LCA. Aqui eu vou gerar a tabela, pronto. Então, meu modelo 1, 2, 3, pá, pá, pá. Modelo 1, ele não tem entropia porque ele é modelo básico, tá? É um modelo como se não quando não tem classe, todo mundo é a mesma coisa, tá? Então, o modelo 1, ele é como se não tivesse classe. Aqui tem 2 classes. 3 classes, 4 classes, 5 classes, 6 classes de pessoas sintomáticas na DAS.
E o modelo que tem melhor valor de entropia parece ser o modelo 2, tá? Mas todos eles são muito parecidos, todos eles têm uma aceitabilidade boa, tá? Mas vamos ver como é que se comporta esse... e uma outra coisa, eu posso mostrar isso aqui agora também. Uma outra forma de ver isso é um plot dos fits, tá? Dos índices de fit. Então, é aquela mesma lógica que a gente estava falando no outro dia. A gente tem o AIC, o BIC e tal. Quanto menor, melhor isso aqui, tá? Quanto menor, melhor. Mas do modelo de um fator para 2 já cai um monte. Depois daqui, de 2 fatores, não cai mais muito, né? Cai uma forma mais constante, assim. Então, parece que de 2 fatores é um modelo interessante ou que explica a maior parte dos dados. Modelo de 2 fatores. Mas o modelo de 3 fatores também é bom, de 4 também. Depois de 4 realmente não parece ter muita vantagem. Vamos ver como é que é esse modelo de 2 fatores. Então ele me gerou os 2 fatores. Vocês estão vendo o gráfico inteiro aqui? Não, né? Deixa eu compartilhar outra tela aqui para vocês. Porque ele fica mudando de tela. Aí, estão vendo aqui? Sim, pessoal. Então, oi? Estamos vendo. Para ver. Tem alguém falando. É uma pergunta? Alô? Não? Tá. Não, não era pergunta, era só para dizer que a gente está vendo. Então tá. Bom, a gente tem a classe 1 aqui e a classe 2, tá? Parece que esse modelo é bem razoável, assim. A classe 1 é quase a metade da população e a classe 2, né, a outra metade. Então, o que a gente tem aqui? Todas as questões da DAS. Aqui mais as de ansiedade, aqui as de depressão e aqui as de estresse, tá? E aqui é o número de categoria. O 1, aquela não se aplica a mim, se aplica totalmente, tá? Então, essa classe 1 aqui parece que ela está mais ou menos bem distribuída na ansiedade, um pouco mais para 4, e aqui depressão e estresse. A maioria das pessoas nessa classe marca alto, marca de 3 para 4. Então, essa classe 1 aqui dá para dizer que tem alto nível, ou pelo menos a maioria, marca bastante em depressão e estresse, e na média de ansiedade. Essa classe 2 aqui, parece que a maioria marca nada de ansiedade, não se aplica a mim, e também de depressão e estresse. Então, parece que essa classe 2 ela é menos sintomática, né? A gente pode pensar assim, deu para entender isso? Como é que isso aqui se está distribuindo? O que significa esse gráfico? Aqui são as questões, né? E aqui é o aumento da probabilidade de marcar o nível de 1 a 4. Deu para entender? Deu. Tá, então essa é um modelo de 2 classes. Deixa eu ver como é que fica o modelo de 4 classes, que parecia legal também. Eu não vi isso ainda. Vamos ver. Ó. Então, o modelo de uma classe parece que, de novo, é aquela média de ansiedade bem alto de depressão e estresse. A classe 2, todo mundo meio que na média. Classe 3, menos ansioso e um pouco mais deprimido e na média de estresse. E a classe 4, bem assintomáticos, né? A maioria, em todo mundo, marca 1 aqui. Então, aqui realmente criou uma classe diferente, né? Menos ansioso, um pouco mais deprimido e na média do estresse, né? E aqui todo mundo na média. Então, parece que esse modelo também era interessante. Então, dependendo... E engraçado que divide bem tudo ao meio na população, né? Nem sempre é assim, né? Aqui é um quarto, basicamente. Então, dependendo do que eu quero, enfim, validar, se eu quero, de repente, entender o mecanismo biológico dessa classe de pessoas, né? Entender a neuroimagem, entender que estratégias funcionam melhor, dividir as pessoas assim, fazer uma psicoterapia, tipo, sei lá, essas pessoas aqui eu vou ser expectante, não vou fazer nada, porque é um controle. Essas pessoas aqui eu vou fazer uma psicoterapia de baixa intensidade. Essas pessoas aqui eu vou fazer uma coisa preventiva, porque parece que eles não estão... E esse aqui eu vou fazer um tratamento medicamentoso com psicoterapia, papapá. Então, eu posso, através de uma análise dessas, tentar classificar as pessoas de uma forma diferente, assim, para, enfim, testar intervenção, testar fatores associados, fatores de risco, né? E esse modelo é ok também, né? Não é horrível. Todos eles têm uma entropia boa, mas parece que o que explica melhor e mais simples, aí é aquela questão que a gente volta e meia, eu acho que nunca falei aqui, na questão da navalha de Ockham, né? Qual o modelo mais simples para explicar a maior parte possível das coisas? Deixa eu
voltar a compartilhar o ambiente do R aqui. Então, voltando aqui para o R, a gente, bom, viu essa... Entenderam mais ou menos, né, o shape dessa... como é que essa análise de classe latente funciona, assim, o que ela mostra, certo? Certo. Aqui eu vou fazer o quê? Que é a coisa mais útil desse negócio, né? Eu vou pedir para ele, eu vou criar um objeto que é a minha classe, tá? É um objeto que vai dizer que pessoas estão em qual classe, da classe 1 e classe 2, né? Naquele meu modelo de classe 1 e classe 2 lá. Então, as pessoas classe 1 era bastante sintomática, a classe 2 pouco sintomática. Então, eu vou pegar o meu modelo e dentro do meu modelo existe um objeto chamado enfim, uma coisa lá dentro que é o meu pred class, que é a minha classe predita. É a classe predita pela função, né? Então, cada pessoa ali eu vou ter uma probabilidade de estar numa classe ou outra e ele pega a maior probabilidade. Então, cada indivíduo ele vai tirar uma probabilidade de X% para estar na classe 1 e Y% para estar na classe 2. Né? E a maior probabilidade ele vai dizer que o indivíduo é daquela classe e vai atribuir de uma forma categórica uma classe para o indivíduo. Tá? Então, cada sujeito vai ter uma classe. Então, eu vou fazer isso aqui agora. E vou incorporar essa classe no meu banco de dados, tá? Através de um bind aqui. Tá? E pronto. Agora eu tenho um objeto lá dentro, uma variável, na verdade, que é a classe de pessoas. Então, eu vou lá e vejo aqui que tem uma variável chamada classe predModel LCA2, que é a minha variável de classes. Tá? Então, tem esse indivíduo aqui que está na classe 2, isso está na classe 1, classe 2, classe 2, classe 2, classe 1 e assim por diante. Tá? Isso aqui eu posso usar para predizer coisas, ou para ver, por exemplo, próprio nível de sintoma, que nós vamos fazer um double check aqui agora, mas posso ver, sei lá, QI, posso ver nível educacional, fazer um QI quadrado nessas coisas, enfim. Né? Posso ver o que eu quiser pensar. Né? Isso que é uma boa forma de a gente poder operacionalizar algumas perguntas de pesquisa. Né? Então, isso se presta muito para eu entender se na natureza, no banco de dados, ao natural, as pessoas se agregam dependendo de certas qualidades. Eu poderia usar qualquer outra coisa aqui, né? Nível educacional, sexo, enfim, para ver se as pessoas se classificam por grupos diferentes, se isso acontece, né? E se o modelo explica a realidade, porque o modelo latente vai dar aqueles índices de fit que explicam a realidade melhor ou pior, né? Mas aqui eu vou dar um outro nome na variável só para a gente ver melhor, tá? Eu vou renomear ela. A classe 1 vai ser a classe de altos sintomas, que é o que a gente tinha visto, e a classe 2 de baixos sintomas. Só uma funçãozinha para a gente ver isso. Como é uma forma boa de fazer isso? Vamos fazer um double check, né? Vamos, naquele nosso análise fatorial que a gente fez antes, naquele modelo bifatorial, a gente tinha aquele fator geral, né, que era o afeto negativo, que ele explicava a maior parte dos dados, enfim. E eu quero ver se esse nível de sintoma, né, no traço latente, ele está maior nesse grupo aqui e menor nesse grupo aqui. Faz sentido, né? É uma forma de eu fazer um double checking nisso aqui, tá? Então eu vou usar essas duas técnicas ao mesmo tempo. Eu estou usando uma estimação de análise confirmatória fatorial para ver se o meu nível sintomático num traço contínuo de sintomas, porque a gente, né, imagina que sintoma mental acontece de uma forma dimensional, ele é maior ou menor dependendo da minha classe. Por que isso é importante, tá, pessoal? Essa questão de classe e tal. Porque a gente não consegue pensar como uma regressão multivariável, a gente não consegue pensar como uma regressão múltipla, a gente não consegue descontar fatores e tal, a gente não consegue pensar para a operacionalização clínica de uma forma muito dimensional. Para nós, o paciente está doente ou não está doente. Né? A gente precisa, porque isso nos informa, a gente vai tratar ou não vai tratar, ou tratar com o quê? Né? Ele tem o quê? Tem esquizofrenia, vamos tratar com o quê? Com floral? Não, né? Então, a gente precisa saber, a classe informa para a gente uma série de coisas, gravidade e tal, e nos informa que tipo de tratamento pode funcionar, ou até para a gente randomizar os pacientes para um determinado teste clínico para ver se a gente vai conseguir tratar ou não. Então, dicotomizar coisas ou categorizar coisas ainda é importante. Né?
inclusive no nível dimensional. Então, a gente pode estratificar essas coisas, né? E vamos ver aqui nesse nosso caso, se a nossa classe que o nosso computador aqui criou, de sintomas de estresse, ansiedade e depressão, se o nível contínuo, que a gente entende que seja a natureza disso, ele é diferente nessas duas classes, tá? Então, essa é a ideia aqui nesse momento. Então, ele está só computando aqui o predito do modelo. Vocês entenderam isso que eu falei? Sim, sim. Faz sentido? Momento de dúvidas. Tirem dúvidas porque tá computando aqui as coisas. Tá, eu entendi mais ou menos. Tá, vamos lá. O que a gente está fazendo agora exatamente? Essa segunda parte, esse double check, a gente está fazendo como? Tá, double check nós estamos fazendo o seguinte, Marina. A gente gerou, então, duas classes de pessoas dentro do nosso banco, tá? Os que têm muito sintoma e os que têm pouco sintoma. E os que têm muitos sintomas são mais ou menos na média de ansiedade ali, tá? A gente viu isso. Beleza, são duas categorias. O que a gente está fazendo agora? A gente está fazendo o que a gente fez em alguns seminários anteriores, né? A gente está extraindo um score fatorial para cada pessoa dessa medida de ansiedade, depressão e estresse, tá? Então, o que é o score fatorial? O score fatorial é o nível no traço latente, a gente entende que isso seja um traço latente, que nem QI, que nem inteligência e tal. As pessoas são mais ou menos, tem um contínuo nisso. A gente está extraindo esse contínuo de cada pessoa. Qual é a quantidade de afeto negativo e ansiedade, estresse, depressão que cada pessoa tem. Então, a gente está estimando esse número. Esse número, como é uma medida contínua, a gente vai ver se os níveis dessa medida são diferentes nesses dois grupos que a gente gerou, entendeu? Tá, entendi. Beleza. Porque, assim, se não for diferente, esses dois grupos são completamente retardados, né? Não malucos, não tem sentido nenhum. Né? Esse grupo a gente viu ali por esses itenzinhos que variam aqui, né? Era um outro aqui, né? Essa classe 1, por exemplo, está todo mundo marcando 4 aqui, ó. E essa classe 2 está todo mundo marcando 1, né? A maioria marcando mais baixo. Tá feio de ver porque está muito espremido aqui. Mas pode ser que... Então, a ideia, se esses grupos estão funcionando, é só para a gente fazer um double check nesse sentido, se eles estão funcionando. Se eles estão funcionando, eu espero que o traço latente de afeto negativo, ansiedade, depressão e tal, seja maior nessa minha classe 1, certo? Certo. Tá. E a gente Tá, viu aqui... mas, ô Maurício, a gente vai fazer isso aí como tipo um double check, né? Tem como a gente fazer só isso, por exemplo? Tipo, só usar Só usar LCA? método, só usar esse método para poder... Sim. Isso é o que é feito, né? Sim, tá, isso é só o que é... fazendo dois métodos diferentes para ter certeza do dado. Tá, beleza. Entendi. Eu posso fazer também aqui com autoestima. Vamos poder brincar com isso aqui. Deixa eu pegar um modelo enquanto eu gero outra coisa. Cadê o nosso modelo? Bom, eu vou deixar só mostrar aqui para vocês, a gente pode brincar com outra coisa. Mas é só para a gente fazer um double check se essas classes estão capturando níveis diferentes do que ela se propõe a capturar, que é afeto negativo. Tá? É só para isso. Mas essa classe a gente pode usar para o que a gente quiser. Tá? Vamos ver depois se eles têm diferença de autoestima, por exemplo. Tá? Mas então, vamos só ver no gráfico. Então, eu vou fazer um box plot aqui, tá? Eu vou fazer um box plot. Esse aqui é meu objeto box plot de afeto negativo. Eu estou usando a função ggplot nesse banco de dados. Então, eu vou usar no meu eixo Y o afeto negativo, o score latente gerado por isso aqui, que é a nossa medida contínua de afeto negativo. E meu eixo X é o meu grupo categorial, pouco ou muito sintoma, tá? Gerado por essa automação de classe latente. Então, eu estimei que da forma latente existe uma classe que uma classe tem bastante, parece que endossa bastante sintoma e outra classe que endossa pouco sintoma. Então, eu espero que essas classes tenham diferença de afeto negativo. Então, eu vou fazer isso e depois eu vou fazer um teste T, tá? Só para a gente ver. O teste T faz o quê? Pega dois grupos e vê a diferença média de uma medida contínua entre dois grupos. Bem simples, tá? Então, eu vou rodar essa função aqui. Aqui rodou meu teste T e rodou meu box plot. Meu box plot, eu tenho aqui
que esses dois grupos, o rosinha é de altos sintomas, o grupo de baixos sintomas, e eles parecem ter uma diferença importante, né, de nível sintomático, um pouco mais que um score Z, né, que cada pontinho aqui é um indivíduo. Vejo que, claro, alguns se sobrepõem, porque é uma distribuição, né, mas a diferença média, o valor P é significativo, o valor do teste é bem alto, né, e a diferença a média de quem tem muitos sintomas é de 0,66 e a média de quem tem baixos sintomas é de menos 0,7. Né? Então, são realmente não tem uma classe intermediária aqui, não tem uma classe, não, são duas classes só, né? Não tem uma classe no meio, né? A gente pode ver, aqui eu fiz as outras de ansiedade, estresse, depressão, mas fica feio porque ansiedade, estresse, depressão, nesse modelo não é um fator confiável, né? A reliability desses fatores é muito baixa, embora dá diferença, ó, mas ele é muito, o valor que dá aqui e a ansiedade a gente viu que não era muito diferente dos dois grupos, fica muito feio. Não rodou aqui, por que não rodou? Aqui, não dá diferença, mas não é muito grande, é 0,15 de traço latente, então a diferença é muito pequena de ansiedade nesses dois grupos, porque a ansiedade não é um fator confiável. Então a gente pode se deter nesse aqui, que era bem confiável. Vamos tentar mudar. Vamos fazer um outro grupo, usar aquele D4, né, que tinha o de 4 fatores, tinha um grupo bem sintomático, outro pouco sintomático, um com mais depressão, que era o grupo 3, né, com mais depressão e pouca ansiedade, então um grupo mais deprimido. Vamos ver como é que isso funciona. Vou adicionar isso aqui também. Deixa eu ver como é que ele era aqui. Alguma dúvida até aqui? Tá. Eu estou mudando aqui, era o High Symptoms. Aqui eu espero que esteja na média, que tem um grupo que era na média, que é esse aqui, né? Tá todo mundo meio que marcando igual tudo. Aí tem um grupo que era High Depression, Low Anxiety. E esse grupo de Low Symptoms aqui, tá? Então vamos tentar estimar isso aqui. E a gente pode usar esse objeto no nosso gráfico aqui para testar. Aí não vai dar para rodar um teste T, né? Vai ter que ser uma nova, mas enfim. Gerou nossos 4 grupos. Então parece que de afeto negativo, né, realmente agora apareceu um grupo na média aqui, né, onde... Por que misturou isso? Opa. O R vai fazer o que tu manda. Se tu manda fazer coisa errada, ele vai fazer coisa errada. Pronto, agora sim, tá? Então gerou, realmente apareceu um grupo altamente sintomático, que nem antes, e de baixos sintomas, mas apareceram esses grupos intermediários, o grupo de médios sintomas, que realmente parece estar na média, né? E o grupo de altos sintomas depressivos e baixos sintomas de ansiedade. Talvez ele esteja um pouco melhor que esse aqui, na média até. É um grupo ainda mais moderado, em termos de afeto negativo. Então a gente consegue ver o nível sintomático dentro dessas classes que a gente gerou, tá? Então é uma forma, enfim, interessante de
de explorar o dado aqui. Vamos ver como é que a gente poderia ver naquele nosso modelo. A gente gerou um modelo de CFA de autoestima, né? Vamos ver como é que fica esse modelo de autoestima que vocês falaram lá, que era um modelo de 2 fatores, né? Ah, mas isso tem que carregar outro banco. Ah, não vou conseguir fazer isso aqui agora. Bueno, deixa pra lá. Mas vocês pegaram a ideia, né? Ou não? Ficaram com dúvidas? Não, acho que deu para pegar bem a Acho que ideia. deu para pegar a ideia. Então, assim, se eu quero medir, eu criei esse grupo sintomático, ou esses 2, 3 grupos sintomáticos. Provavelmente existe um grupo intermediário ali, né? Por isso que aquele plot que a gente fez cadê o plot? Aqui. Por isso que nesse plot dos índices de fit, a gente vê que depois de 3, 4 fatores não muda muito, ó, né? Porque começa a criar normalmente o que acontece, começa a criar essas anomalias, assim, um monte de grupinho intermediário que não faz diferença nenhuma, tá? Em termos de, pelo menos no grosso, que é o nível sintomático, assim, que é o que a nossa medida está se propondo a fazer. Então, por isso que aqui, a partir de 3, 4 grupos, já não começa a funcionar direito. Tem outros tipos de análise que se faz, por exemplo, que a análise, uma coisa que é Latent Growth Models, né? Que ele estima as classes não só pelo nível basal de sintoma que tem, mas pela trajetória que vai se fazendo. Né? Porque tem um grupo, por exemplo, está todo mundo igual no início, mas tem um grupo que fica pior, tem um grupo que fica melhor, tem um grupo que recupera, tem um grupo que volta a ter de novo sintoma. Então, esse é um outro tipo de análise, que é pegar essa ideia de classes que se formam naturalmente e como elas se desenvolvem em termos de trajetória no tempo, né? Então, essa é uma outra técnica que tem para a gente, enfim, fazer perguntas de pesquisa, explorar as coisas e tal. Então, essa ideia é interessante. Vocês estavam no seminário da semana passada, na reunião do grupo, na verdade, quando a Paola apresentou o projeto dela? Semana passada eu, a Dani e a Marina estavam fazendo prova. Ah, estava na prova. Então, o que a Paola fez? Eu assim, até né? ia... Pode falar. Não, então, é que foi na reunião das 5, né? Não das 4. Isso, das 5, é. Mas foi isso que a Paula fez, não foi? Para separar as crianças em normal e irritabilidade patológica. Foi uma parte do que ela fez. Então, para ela criar as classes de quem tinha muito sintoma ou pouco sintoma, ou seja, para predizer classes, digamos, diagnósticas, né, essa parte do paper dela, ela fez isso, né, para criar esses grupos, né? Então, ela pegou, na primeira parte, ela fez uma análise confirmatória, uma teoria de resposta ao item, basicamente, para ver quais itens eram mais indicativos de problema, para ver que quando tu endossa aquele item, tu tá muito diferente da população normal, tu tem altos níveis de traço latente, então ela selecionou esses itens, e esses itens ela usou para predizer classe, e a classe, como que ela gerou dessa forma, né? Através da classe latente dos níveis de sintomas. Assim. Então aqui eu poderia também pegar quais itens são mais informativos, pegar eu rodei um modelo bifatorial aqui, né? Antes, cadê? Mas o que a gente estava fazendo até agora, menos a última reunião que a gente não estava, é a primeira parte do que ela fez e o que tu fez hoje é a segunda parte. Isso, não? Isso. Basicamente isso. Dani, tu diz isso no sentido de ver qual que tem, tipo, carga fatorial mais alta? Não, por exemplo, assim, o que a Paola fez, por exemplo, tá? Esse item da DAS aqui, tá? O Q2, né? Para eu marcar da opção 3 para 4, eu preciso ter 1.1 de nível latente acima da média, né? Então, eu preciso ter um nível razoável de sintomas, tá? Tem outros que são mais até, enfim, tá? Então, ela pegou, por exemplo, esses itens, quem marcar esses itens, por exemplo, pegou o item 2, pegou itens informativos, não itens que informam um pouco, assim, tá? E quem marcou, então, indicativo de problema,
na questão dela era, por exemplo, quem marcava de 3, quem marcava 4. Quem marcava 3, 2, 1 não tinha problema. Tá? Ou não era indicativo de problema porque tinha um nível baixo. Estabelecendo o que é nível baixo e o que é nível alto. Tá? Por exemplo, aqui 1. Né? Acima de 1, score Z, eu digo que a pessoa tem problema, digamos. Tá? Por uma série de questões. Mas tá diferente dos outros. Então, eu pego esses itens e esses itens eu posso predizer essas classes. Tá? Eu também posso predizer, de novo, eu posso vir aqui fazer uma regressão, enfim, e predizer essas classes a partir enfim, de um nível latente, por exemplo, ou de qualquer outra coisa. Né? Uma combinação de itens. Por exemplo, eu preciso de 2, 3, 4 itens. Quantos? Eu posso fazer uma curva ROC, né? Eu preciso de 3 itens, qual é o valor preditivo positivo e negativo, enfim, tudo, especificidade da combinação de 3 ou mais itens para predizer se está doente ou não está doente. No caso dela, ela não viu 4 classes, ela viu 2, né? Doente e não doente, então nesse sentido. E os doentes era a minoria, né? Aqui está dividido mais ou menos meio a meio. Mais um indicativo de que afeto negativo, essas coisas emocionais, vamos dizer assim, tem uma distribuição normal na população. Né? Algum nível vai ser indicativo de problema. Né? Talvez esse grupo aqui em cima, talvez, enfim, tem algum grupo que seja indicativo de problema. Então, tem um desvio muito grande, né? Provavelmente para cima, em termos de estatística, a gente descreve que o que é não normal ou está fora da normalidade é aquilo que tem acima de 2 ou 3 desvio padrão para cima. Né? Então, provavelmente esse grupo aqui está altamente doente. Né? Mas, enfim, dentro desse todo aqui. Né? Sim, agora a gente começou a falar outras coisas, mas não sei se eu respondi a tua pergunta, não sei quem que perguntou antes também. A Marina tinha dito que não tinha... Sim, entendi. Uhum. Certo. Mais dúvidas, pessoal? É isso? Bom, então, semana que vem não vai ter, tá? E eu vou fazer pelo menos mais um seminário desses na próxima, no dia 30, eu acho. Que daí eu vou explicar um pouco de modelo cross-leg, tá? Daí a gente vai falar eu vou trabalhar com outro banco, um banco nosso da corte, para mostrar algumas associações longitudinais para vocês, assim, como que enfim, uma ferramenta estatística interessante também de modelo de equação estrutural, para a gente poder estimar o que afeta o que ao longo do tempo. Né? Já vai para uma orientação um pouco mais de causalidade e tal. Então é mais uma forma de a gente ter um conhecimento estatístico para poder pensar questões de pesquisa. Né? Por exemplo, hoje, com a LCA, a gente pode pensar em várias questões de pesquisa. A gente pode pensar em estimar se existe na população determinados grupos com uma diversa combinação de sintomas ou de qualidades, positivas e negativas. Tem um artigo que eu fiz com uma professora aqui da URGS que via isso, assim, se existia grupos de pessoas que tinham sintomas, mas que também tinham habilidades positivas grandes, ou empatia, ou coisas desse tipo, né? Para ver se existem combinações de fatores na população, para ver quais são os fatores de risco para esses grupos, para ver que fatores que são de proteção, para ver promoção, enfim, né? Então, é uma forma de a gente criar grupos para poder fazer perguntas de pesquisa, assim, operacionalizar nossas perguntas de pesquisa. Tá?